Aang, Korra, Kyoshi, Kuruki e Yang Chen. Diversos avatares tiveram suas histórias contadas nos mais diferentes formatos e finalmente chegou a vez do Roku, o avatar do fogo anterior ao Aang. Nós já lemos o novo livro O Julgamento de Roku e viemos contar pra vocês o que a gente achou da nova história, sem spoilers. Ah, e no final do vídeo tem uma surpresa pra vocês. Vamos lá? The Reckoning of Roku, ou como traduzimos não oficialmente, O Julgamento de Roku, é o quinto livro da saga Crônicas do Avatar e é o primeiro livro das crônicas que não foi escrito pelo FCE, e sim por um novo autor, o Randy Rebay. Então a gente já esperava algumas mudanças aqui. A história apresenta a primeira grande missão do Avatar do Fogo desde sua proclamação e trabalha muito a personalidade e o desenvolvimento pessoal do Roku. Para quem não lembra, no desenho foi mostrado que o Roku foi reconhecido como um avatar no dia do seu aniversário de 16 anos. E naquela hora todo mundo ficou muito chocado, porque muitos esperavam que o avatar fosse o príncipe Sozin, que não era só um dobrador muito mais poderoso que o seu melhor amigo Roku, mas também tinha nascido no exato mesmo dia que ele. É uma honra servi-lo, senhor. Avatar Roku. O livro se aprofunda um pouco mais nessa questão, mostrando que o próprio Roku não esperava ser o avatar e duvidava da conclusão dos Sábios do Fogo. Algo que era reforçado pelo fato de ele ser o primeiro avatar depois da Kyoshi. E para quem não lembra, o Reino da Terra tinha anunciado um falso avatar que atuou como verdadeiro por anos antes que ela fosse descoberta. Então, assim, não sei vocês, mas se eu fosse um adolescente que passou a vida sendo um dominador mediano e ouvindo sobre a história do falso avatar, eu também teria minhas dúvidas se anunciassem que eu sou o novo avatar e não o filho prodígio do Senhor do Fogo. Mas o Roku era mesmo o avatar, e pouco tempo depois de ser descoberto, ele foi aprender a dominação de ar no Templo do Ar do Sul, e é aqui que começa a jornada dele no novo livro, tentando se adaptar aos costumes dos nômades do ar para poder aprender a dominar um novo elemento. Mas a verdade é que a jornada do Roku nesse início de avatariedade é muito mais pessoal e interna do que sobre dominar elementos. Vejam bem, o Roku foi criado durante 16 anos na Nação do Fogo. Não só no meio da Nação do Fogo, mas nas castas mais altas dela. Ele vem de um clã nobre e era melhor amigo desde a infância do príncipe herdeiro da Nação do Fogo. Então ele passou a vida toda sendo criado em meio a toda aquela propaganda de que a Nação do Fogo era superior, que tudo tinha que ser feito pensando no bem da nação, que poder era a coisa mais importante do mundo. Ele cresceu em meio a costumes conservadores e nacionalistas, punições severas, uma valorização extrema de honra da nação. Como um jovem nessas condições poderia trazer equilíbrio para o mundo? Como ele poderia garantir a harmonia das 4 nações tendo crescido em meio à elite da Nação do Fogo? Essa era exatamente a preocupação dos mestres de outras nações, especialmente porque o Avatar do Fogo anterior ao Roku, o Avatar Seto, tinha agido muito como uma ferramenta de sua nação. Ainda que tivesse sido um grande diplomata, ele chegou a ser contador pessoal do Senhor do Fogo Yossor. Então, antes de estar disposta a ensinar o Roku a dobrar o ar, a mestra dele, a irmã Disha, estava mais preocupada em ensinar os costumes dos nômades do ar para que ele aprendesse a se desapegar de sua nação e se visse como um avatar que não pertence a nação alguma. E isso reforça aquilo que a gente já comentou aqui no canal sobre como a ordem dos elementos tem um sentido por trás. Porque era justamente necessário que ele aprendesse as lições sobre desapego e humildade dos nômades para quebrar as partes ruins da criação dele como cidadão do fogo. Porém, curiosamente, não foi no Templo do Ar do Sul que o Roku teve a experiência que realmente fez com que ele começasse essa jornada de desapego, mas sim numa missão enviada por ninguém mais, ninguém menos que o Sozin, numa ilha remota escondida na névoa. O Sozin acreditava ter descoberto uma ferramenta muito poderosa nessa ilha e mandou o Avatar para assegurar que o Reino da Terra não iria colocar as mãos nela, porque podia ser muito perigoso. Ele obviamente só deixou de lado a parte em que ele próprio pretendia usar o poder em prol da Nação do Fogo, no caso. O Roku foi acompanhado nessa missão pelo monge Gyatso, que a gente já sabia que era amigo dele, mas nesse momento da vida eles não eram amigos ainda. Na verdade, eles se davam super mal e foi essa viagem que finalmente os conectou. Eu não vou entrar em detalhes porque essa é uma review sem spoilers, mas tanto o Roku quanto o Gyatso tinham passado por
perdas muito semelhantes no passado, e essa experiência compartilhada foi muito transformadora para os dois. E podemos afirmar que o Gyatso é de longe um dos melhores personagens da história. Falando em melhores personagens, o livro também traz um pouco mais de desenvolvimento para Tamin, a nobre da Nação do Fogo que viria a se tornar a esposa do Avatar Roku no futuro. Ela tinha aparecido muito pouco no desenho, mas aparece mais no início do livro, demonstrando uma personalidade extremamente carismática e determinada que faz com que a gente entenda por que o Roku ficava tão bobo na presença dela. O livro também traz novas personagens incríveis que a gente gostaria muito de ver desenhadas ou animadas. Entre elas, a principal é certamente a Malaya. Ela é uma não dominadora que foi criada no clã que ocupa essa ilha misteriosa e se tornou uma caçadora extremamente habilidosa a ponto de se tornar uma das batedoras do líder do clã, impedindo estrangeiros de se aproximarem para explorar a ilha. Ela sempre questionou as histórias e decisões do seu líder, mas aprendeu a ficar quieta para não ser punida. E é só ao conhecer o Roku, e mais importante, o Gyatso, que ela começa a acreditar que existem outras possibilidades para sua vida e que as coisas no clã podem mudar um pouco. Assim como Kavik, no livro da Yang Chen, a Malaya tem seus próprios pontos de vista e divide o protagonismo do livro com o Roku e o Sozin, tendo até mais destaque que o príncipe. Ela é sim uma caçadora voraz e habilidosa, mas não é a única personagem feminina forte e ameaçadora. Na verdade, esse provavelmente é o livro das crônicas do Avatar com a maior quantidade de personagens femininas incríveis até hoje, o que é meio irônico considerando que é o primeiro sobre um Avatar homem até então. Entre essas mulheres temos as duas guardas pessoais escolhidas a dedo pelo Sozin, Dalisei e Kozaru. A primeira é uma não dominadora que é extremamente habilidosa com armas e uma pesquisadora muito inteligente que tudo indica que vai levar aos avanços militares da Nação do Fogo. A segunda é uma dobradora de fogo voraz que cresceu em meio a bandidos e se tornou extremamente fria e violenta, mas é muito fiel ao príncipe. Temos também no clã Lambak uma dobradora de ar assassina. Sim, exatamente isso que você ouviu. Criada longe dos templos e costumes da Nação do Ar, a Amihan mostra o quanto a dobra de ar pode ser perigosa nas mãos erradas. Junto a esse time de mulheres fodas, temos o personagem com uma moralidade cinza que acaba entrando para a lista de vilões da história. Mas ele é um vilão que se aproxima muito mais do perfil do Zahir do que... não sei, do Ozai. O nome desse personagem é Ulu. E ele é o chefe do clã Lambak, que habita a ilha remota em que a história se passa. Durante anos, esse clã viveu isolado ali, usando várias técnicas de dobra para manter a ilha escondida e manter sua soberania sem ter que se anexar em nenhuma nação. E aí o Ulu tem diversas ações conflitantes. Ao mesmo tempo em que ele se preocupa muito em proteger seu clã da voracidade das artimanhas do mundo exterior, ele distorce histórias sobre as 4 nações para manipular os habitantes locais. Da mesma forma, ele tem motivos mais do que válidos para não confiar em visitantes, mas isso o levou a uma desvalorização da vida humana. Então, ao longo da história, você fica se questionando se ele tá certo ou errado em suas ações. E obviamente eu não vou contar para vocês como termina, mas se você já leu, deixe suas conclusões aqui nos comentários pra gente. E bota aviso de spoiler no começo também, tá bom? Outra coisa muito interessante desse livro é que, além de uma história de origem do Roku como Avatar, ele também funciona como história de origem do Sozin como vilão. De forma muito sutil, o autor vai mostrando como o Sozin vai tendo um desvio de caráter aqui e outro ali, e como as suas escolhas fizeram com que ele gradualmente fosse de um garoto que protegia os amigos de injustiças, alguém que se tornaria aquele tirano cruel no futuro. E isso acontece de forma muito coerente dentro da história. O livro faz paralelos entre o Roku e o Sozin o tempo todo, trazendo uma grande reflexão de que ter uma mesma criação não necessariamente faz com que duas pessoas acabem do mesmo jeito. Mesmo tendo crescido juntos, nos mesmos círculos e tido a mesma educação, eles tomaram caminhos completamente diferentes. Enquanto Sozin se fecha com a Nação do Fogo, foca nos próprios interesses e faz uso de meios asquerosos para conseguir o que quer, o Roku absorve conhecimentos de cada lugar que visita, tá sempre disposto a questionar e mudar sua opinião, e tenta ao máximo fazer o que é certo. Enfim, nossa opinião geral é que o livro vale muito a pena. É uma história extremamente emocionante, teve gente da equipe que chorou, cheia de easter eggs que todo fã de Avatar vai amar,
e que mostra o início da jornada de um avatar sobre o qual até agora a gente sabia bem pouco. Ainda que o Roku cometa muitos erros no caminho, ele está determinado a ser um avatar de todas as nações e contribuir para o equilíbrio do mundo, e nem sempre consegue. Se você se interessou em ler essa história, o livro em inglês já está à venda na Amazon. E agora a surpresa que eu comentei no começo. Enquanto a gente não tem notícias sobre uma possível tradução oficial, a gente vai disponibilizar a nossa tradução gratuita, feita de fãs para fãs, no site do Mundo Avatar. Ambos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então por hoje é isso, espero que tenham gostado do resumo e não se esqueçam de se inscrever no canal caso sejam novos aqui, de deixar o like no vídeo e de ativar o sininho, marcando a opção todas. Sigam o Mundo Avatar nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo também, e até o próximo vídeo. Tchau!